Hoje vou te mostrar os 15 comportamentos que costumamos ter em público, mas que destroem nossa presença e nos faz perder nossa força diante das outras pessoas. E se eu te dissesse que a cada movimento que você faz diante de outras pessoas, você está silenciosamente entregando sua força, sem perceber que carregava alguma? A maior parte das pessoas destrói a própria presença social, muito antes de se dar conta de que ela existia. Acham que o mundo é neutro, que ninguém está prestando atenção, que cada gesto disperso se dissolve no ar como nada. Acham que enquanto caminham pelos corredores da escola, pelos grupos da faculdade, pelos ambientes de trabalho ou pelos círculos de amizade, ninguém está realmente registrando quem são. Mas na verdade, essa crença é uma das ilusões mais confortáveis e justamente por isso, mais perigosas. Cada olhar lançado, cada respiração que oscila, cada riso deslocado, cada pedido de desculpas fora de hora, cada explicação exagerada, tudo é registrado pelas pessoas ao redor. Você está sendo constantemente avaliado, não porque os outros querem te derrubar, mas porque o ser humano desde sempre mede presença, mede postura, mede silêncio, mede como cada um se comporta quando precisa sustentar a própria identidade no espaço compartilhado. O olhar público nunca foi um espelho, mas uma balança. Ele não mostra você, ele pesa você. E no exato instante em que sua compostura começa a vazar para fora de si, seu valor social começa a cair. A maioria das pessoas não percebe que isso acontece. Acredita que se mover pelo mundo é apenas existir. Mas diante de outros você não existe. Você performa, mesmo quando não quer, mesmo quando acha que está sendo natural. A naturalidade, no fundo, também é percebida como performance. E é aí que muitos se revelam. Entram em uma sala e tentam ser amados. Falam demais, riem demais, explicam demais, justificam cada passo, reagem sem pensar. Acreditam que quanto mais se mostram disponíveis, mais os outros vão gostar deles. Mas o sábio dizia que isso é exatamente o contrário da realidade. Ele dizia que aquele que tenta demais parecer querido, transmite apenas fome por aceitação. Enquanto isso, aquele que sabe permanecer quieto, firme, observador, cria ao redor de si um campo de gravidade social. Ele não precisa se mostrar. Ele não corre atrás dos olhares. Os olhares o encontram. É esse o paradoxo. Sua força não surge do barulho, mas da contenção. Sua presença não cresce no excesso, mas no silêncio estratégico. Sua força não está no que você expõe, mas no que você protege. O que você retém se torna mais valioso do que tudo que você oferece. Nos grupos, as pessoas, sem perceber, representam o papel do desesperado, do ansioso por aprovação, do apologético que pede desculpas antes mesmo de agir, do inofensivo que tenta agradar para não perder espaço. Esses papéis só existem enquanto você não entende a dinâmica invisível entre você e seu público. Quando você entende, tudo muda. E para que você entenda, precisamos caminhar por aquilo que o sábio considerava os comportamentos que corroem sua força, silenciosamente, até que você se veja socialmente pequeno sem saber quando perdeu terreno. Então, preste atenção em cada um e veja como eles podem te diminuir sem que você perceba. 1. Imagine um jovem que entra em um ambiente tentando justificar tudo. Ele chegou atrasado no grupo de trabalho e, antes mesmo de sentar, começa a despejar um conjunto de explicações extensas. Que o ônibus atrasou, que o celular falhou, que o cachorro ficou doente, que a vida está difícil. Achando que está sendo educado, ele apenas está se diminuindo. Sempre que você explica demais, revela o medo de não ser aceito. E o mundo sente isso. Nos grupos de jovens, isso acontece o tempo todo. Na escola, alguém pergunta: "Por que você fez isso assim?" E o jovem responde com um parágrafo inteiro de justificativas, como se precisasse provar que tem direito a existir naquele espaço. Quando sua decisão é firme, ela não precisa de explicações. O silêncio após ela é o que cria respeito, não o barulho depois. 2. Pedir desculpas é gesto de maturidade, mas pedir desculpas por tudo é gesto de insegurança. Um jovem diz: "Desculpa" 3 vezes por ter interrompido alguém, quando uma só bastaria. Outro pede desculpas por sentar, por falar, por existir. Cada desculpa excessiva deixa clara a mensagem. Sua presença é negociável. E quando sua presença é negociável, sua força desaparece. Em ambientes sociais, isso é evidente. Em uma roda de amigos,
O jovem que pede desculpas o tempo inteiro parece frágil. Parece alguém que teme perder a amizade dos outros em qualquer deslize. Sua força evapora, e ele se torna alguém sempre colocando o próprio valor nas mãos alheias. 3. Cuidado com o riso descontrolado. Não porque haja algo errado em rir, mas porque muitos riem alto demais, com frequência demais, não por acharem engraçado, mas porque querem desesperadamente ser incluídos. Ele dizia que o riso é uma moeda social. Quando você distribui sem intenção, perde valor. Quando você ri do que não acha engraçado apenas para manter conexão, o grupo percebe. Isso é especialmente visível. Uma piada fraca surge, e alguém ri alto demais, tentando capturar a atenção. O verdadeiro respeito não nasce da tentativa ansiosa de agradar, mas da capacidade de manter a compostura. Um riso sincero tem mais força do que 1000 gargalhadas performadas. 4. O mesmo vale para o constante acenar de cabeça. Muitas pessoas fazem isso achando que estão sendo educadas, mas na realidade demonstram submissão. Quando você acena compulsivamente, mostra medo de desagradar. Você confirma tudo que o outro diz, não porque concorda, mas porque teme ser visto como desinteressado. E ao fazer isso, sua opinião perde peso no grupo. 5. Ser previsível demais é um convite aberto para que qualquer pessoa o use como peça de jogo. Quando todos sabem exatamente como você reage à raiva, ao elogio, ao estresse, à provocação, você deixa de ser um ser humano com mistério e passa a ser um sistema previsível. E sistemas previsíveis são fáceis de manipular. Entre jovens, isso é extremamente comum. Há sempre aquele amigo que sabe exatamente qual apelido te tira do sério e que usa isso em público para te expor. Ele sabe sua reação e por isso sente controle sobre você. Quando você atrasa sua resposta, quando deixa a provocação pairar no ar por um segundo extra, o jogo muda. Basta esperar alguns segundos antes de reagir e manter a postura e o silêncio. O silêncio é mais perturbador para o provocador do que qualquer reação explosiva. Se precisar de uma resposta, apenas diga algo breve e neutro. E mude de assunto. 6. O excesso de exposição emocional é uma das maiores causas de perda de presença diante dos outros. Falar sobre tudo, sobre cada problema, sobre cada insegurança, sobre cada dor, principalmente em ambientes públicos, é um erro estratégico. Não porque vulnerabilidade seja ruim, mas porque nem todo ambiente merece conhecê-la. Quando você expõe suas feridas para qualquer pessoa, oferece a elas um mapa completo sobre como te mover. Você se torna um marionete dos manipuladores à sua volta. No mundo dos jovens, isso é visível quando alguém, no intervalo da escola, comenta que está com medo de ser rejeitado, que está ansioso, que sente ciúmes, que se sente inferior. Ao revelar isso sem critério, ele entrega munição para qualquer pessoa que deseje se posicionar acima dele no grupo. As pessoas podem sorrir, podem dizer que entendem, mas sempre armazenam essa informação. O sábio dizia que confidências devem ser feitas a quem provou já merecer sua profundidade. 7. Há também o jovem que se defende demais. Basta alguém lançar uma crítica, mesmo que superficial, e ele entra imediatamente em modo explicação. Justifica-se diante da turma inteira. Tenta recuperar a imagem desesperadamente. E quanto mais tenta, mais sua imagem cai. Quando você se defende demais, valida a acusação. Seu desespero se torna maior que a crítica original. O silêncio diante de injustiças públicas, muitas vezes, vale mais que qualquer explicação. Quando você deixa a poeira baixar, as pessoas percebem a acusação como ridícula. Mas quando você entra em pânico, as pessoas passam a achar que a acusação é verdadeira. Por isso, manter postura é mais importante que lutar por opinião. Você não precisa lutar, nem se defender. Mostre que a acusação não te abala e as pessoas perceberão que você não deve nada a ninguém. 8. Zombar de outros para ganhar risadas é sempre uma armadilha. Muitos jovens pensam que, irritando alguém ou colocando o outro para baixo, vão parecer mais fortes. Mas o que realmente mostram é insegurança. A zombaria não prova força. Prova a necessidade de aprovação da plateia. Essa dinâmica é tão comum entre jovens que passa despercebida. A verdadeira força está na capacidade de não diminuir ninguém. Quando você deixa o silêncio fazer o trabalho, quem tenta parecer engraçado às custas dos outros se revela pequeno. Colocar os outros para baixo não vai te ajudar a ser melhor.
Talvez você se sinta melhor no momento, mas isso só cria inimizade e mostra que você não respeita os outros. Quem não respeita os outros vira alvo de desrespeito também. 9. O sábio ainda falava sobre o vício moderno em celulares. Ele dizia que nada revela tão claramente a dependência emocional quanto pegar o celular a cada 10 segundos. A mensagem que isso transmite é simples. Você não está confortável ali. Você precisa de distração. Sua atenção é barata. E atenção barata não tem força social. Ele explicava que o jovem que consegue manter o celular guardado, mesmo por poucos minutos, demonstra autocontrole raro. E raridade, dizia ele, é o que cria presença. Quando você se desconecta dos outros para checar o celular, você está perdendo muito mais do que imagina. Procure se manter conectado ao que está acontecendo ao seu redor quando estiver em público. 10. A tentativa constante de dominar conversas. Quando alguém quer falar o tempo inteiro, interrompe tudo e tenta sobrepor suas palavras às dos outros, na verdade demonstra medo. Medo de silêncio, medo de irrelevância. O jovem que não consegue deixar espaço para outros falar, mostra que depende da própria voz para se sentir alguém. Aqueles que parecem mais inteligentes em um grupo não são os que falam mais, mas os que falam apenas quando precisam. O silêncio cria espaço para que os outros projetem ideias sobre você. E essa projeção cria respeito. A superexposição geral que muitos praticam. Compartilhar demais, defender-se demais, justificar-se demais, rir demais, falar demais, se exibir demais. Tudo isso mostra que você está desesperado para ser visto. E o jovem desesperado para ser visto perde automaticamente respeito. O mistério não é frieza, é controle. Pessoas que parecem indecifráveis comandam mais respeito, porque o que é desconhecido é sempre mais valorizado. O jovem que deixa os outros adivinharem quem ele é se torna mais interessante do que o que se explica o tempo inteiro. Aqueles que caem socialmente quase sempre se destroem sozinhos. Não é o oponente que os derruba. São eles mesmos, quando demonstram fraqueza emocional em excesso. Explosões de raiva, exageros de empolgação, escândalos morais, crises de ciúmes, busca desesperada por validação, tudo isso cria rachaduras em sua presença. 11. Buscar reconhecimento público como se isso fosse prova de valor. Quando alguém precisa mostrar o que conquistou para ser validado, já perdeu sua força. A verdadeira presença nasce do silêncio. Quanto menos você parece desesperado por reconhecimento, mais reconhecimento recebe. Essa é a reação natural das pessoas. Se elas percebem que você está desesperado pelo reconhecimento, você já perdeu. Quem sabe seu valor não precisa provar aos outros. 12. Discutir para provar que está certo é sempre uma derrota. Mesmo quando você ganha uma discussão, você perde. Porque o grupo não lembra da lógica, lembra da sua postura. A pessoa que precisa vencer todas as discussões demonstra insegurança. A pessoa que abre mão de vencer para preservar controle demonstra maturidade. Não tente vencer todas as discussões. Deixe que os outros coloquem suas posições e ceda em alguns pontos. Deixar que os outros ganhem às vezes te possibilita ganhar nas vezes que isso realmente importa. 13. Deixar reações emocionais transparecer é entregar o mapa de seus gatilhos. Quando a raiva aparece no seu rosto, quando o nervosismo toma sua voz, quando a irritação se revela, você acaba de informar ao mundo como pode ser manipulado. Por isso, segundos de atraso antes de reagir criam uma névoa estratégica sobre você. E essa névoa protege sua força. 14. Quem se vangloria de ser moralmente impecável, cria sua própria armadilha. Quanto mais alguém se diz puro, mais os outros procuram falhas. O sábio ensinava que virtude genuína é silenciosa. Ele dizia que ninguém precisa anunciar que é bom. Quem é bom demonstra, não fala. 15. A inveja é uma das fraquezas das mais reveladoras. Quando alguém demonstra amargura pelo sucesso alheio, declara publicamente que vê o outro acima de si. A inveja não é falha moral, é falha estratégica. Em vez de reagir emocionalmente, o jovem deveria observar, aprender e se fortalecer em silêncio. E ele também dizia que a verdadeira força pública nasce do contraste. Você pode estar internamente fervendo, mas externamente contido. Você pode ter 1000 pensamentos e emoções,
mas deixa transparecer apenas os que escolhe. Isso é disciplina. Isso é presença. Isso é sua força. O sábio ensinava que na época dele, e ainda hoje, cada sala é uma mini-corte. Cada ambiente social é uma arena silenciosa. Cada gesto é um sinal. E cada sinal revela mais do que você imagina. A diferença entre respeito e constrangimento, entre prestígio e invisibilidade, entre ser líder natural ou apenas parte da plateia, está em segundos de compostura ou na ausência deles. Quando você controla o ritmo com que se expõe, você controla como é percebido. Quando você fala mais devagar do que esperam, reage mais tarde do que prevêem e revela menos do que desejam, você desperta algo raro: curiosidade. E curiosidade é o início do respeito. É fácil parecer forte quando ninguém te observa. O verdadeiro teste acontece quando a sala inteira está olhando. O jovem que atravessa esse cenário sem mostrar suas rachaduras se torna alguém que não apenas é respeitado, mas que é visto como intocável. Sua jornada começa quando você percebe que não precisa oferecer tudo de si para ser notado. Precisa apenas proteger o suficiente para ser valorizado. O resto é ruído. O resto é ansiedade. O resto é a voz dos inseguros tentando preencher o vazio que sentem. O sábio concluía dizendo que sua força não nasce do que você conquista diante dos outros, mas daquilo que você se recusa a entregar. O silêncio certo, a palavra certa, o momento certo, a reação certa, a contenção certa. É isso que transforma alguém comum em alguém que o mundo inteiro começa a observar sem saber exatamente por quê. E se hoje você percebeu algo sobre si mesmo, lembre-se, isso não é crítica, é despertar. É o sábio chamando você para se tornar alguém que anda pelos grupos, pelas salas, pelos corredores, não com fome de aprovação, mas com domínio de si. Não para ser amado desesperadamente, mas para ser respeitado naturalmente. Não para exibir força, mas para proteger sua força. Sua força sempre esteve lá. Hoje você apenas começou a enxergá-la.